Salário na conta. Olha, a gente recebeu aqui uma série de anotações bem interessantes sobre um dilema que acho que todo mundo já viveu, né? O dinheiro cai e por aquele instante tudo parece possível. Mas aí logo em seguida vem aquela pergunta: tá, e agora? E a ideia hoje é justamente destilar desses materiais um plano de ação que vá além do óbvio. É um tema excelente, porque assim, a maioria das discussões sobre finanças começa pelo lado errado. A gente vê isso em todo lugar, uma fixação quase doentia pela pergunta onde eu invisto para ter o maior retorno. É uma corrida, sabe? A proposta que a gente vai explorar hoje é justamente inverter essa lógica. Começar pelo que a gente de fato controla. E o que a gente controla não é o quanto a bolsa vai subir no mês que vem, certo? É algo bem mais próximo. Exatamente. O que a gente controla é a nossa capacidade de gerar renda e, principalmente, para onde a gente direciona essa renda. É menos sobre encontrar o ativo milagroso, sabe? E mais sobre construir a máquina que gera os recursos. Ok, então vamos começar por essa corrida pelo ouro. Fica claro que essa obsessão pela rentabilidade é um tema recorrente. Muita gente acredita que o segredo está em ser o gênio que encontra o investimento perfeito, né? Por que essa mentalidade é tão perigosa? É perigosa porque ela coloca o foco na variável menos controlável de todas. O mercado é imprevisível, a economia flutua, mas a nossa disciplina de aportar, de separar uma parte do que a gente ganha, isso sim está 100% no nosso controle. Uhum. E para entender o impacto disso, um dos estudos que a gente analisou trazia uma simulação que é quase um soco no estômago de tão clara. Essas simulações são ótimas porque tiram a discussão do campo da opinião e trazem para a matemática pura. Como era essa comparação? Então, imagina dois perfis ao longo de 20 anos. O primeiro, vamos chamar de o caçador de retornos. Ele começa com um patrimônio de R$ 10.000 e, por um milagre, consegue uma taxa de retorno altíssima, tipo 22% ao ano. Nossa, É algo quase impossível de sustentar. Só que como o foco dele é todo em investir melhor, em achar a próxima grande tacada, ele não faz aportes mensais. Ele acha que o trabalho dele é só gerenciar aquele dinheiro inicial. certo. Um gênio do mercado que não adiciona mais combustível na fogueira. E depois de 20 anos com essa rentabilidade espetacular, onde ele chega? Depois de 2 décadas, esses R$ 10.000 se transformam em aproximadamente R$ 782.000. É um resultado impressionante, sem dúvida. Mas a premissa é, É a fantasia para 99% das pessoas. com certeza. Eu diria que é mais fácil ser atingido por um raio. E qual é o segundo perfil na comparação? O segundo cenário é o investidor consistente. Ele começa com os mesmos R$ 10.000, só que a rentabilidade dele é bem mais pé no chão, algo totalmente factível. 7% ao ano, acima da inflação. Ok, A grande e crucial diferença é que essa pessoa tem a disciplina de aportar R$ 2.000 todos os meses, sem falhar. ok. Então temos um gênio preguiçoso contra um trabalhador disciplinado. O esforço mensal do segundo é enorme. Imagino que o resultado final tenha que ser bem diferente, né? Ao final do mesmo período, o patrimônio do investidor consistente é de cerca de R$ 1.500.000. Uau! É quase o dobro, mesmo com uma rentabilidade que é menos de 1/3 da do primeiro. Quando a gente vê os números assim, lado a lado, a conclusão é inevitável. É brutal, não é? A simulação deixa muito claro. O tamanho do seu aporte mensal importa muito mais do que a velocidade com que o seu patrimônio cresce. Um dos autores resumia isso numa frase ótima: investir é prata, aportar é ouro. Ok, a simulação convenceu. A pote é rei. Mas aí vem a parte difícil, a realidade, né? Como na prática alguém aumenta a capacidade de aportar? De onde tirar esses R$ 2.000 do exemplo? Falava-se sobre acionar algumas alavancas, né? Exato, são 3 alavancas fundamentais. A primeira é a mais óbvia: aumentar a renda. Conseguir uma promoção, fazer um trabalho extra. Só que aqui mora um perigo enorme. A famosa inflação do estilo de vida já havia acontecer com muita gente. A pessoa recebe um aumento e, magicamente, as despesas sobem na mesma proporção.
O carro fica mais caro, o apartamento. Exatamente esse o ponto. A renda sobe, mas a liberdade financeira diminui. É um padrão clássico. A solução para isso, sugerida nos textos, é a regra dos 50%. Como funciona essa regra? É bem simples, na verdade. Para cada aumento de renda que você tiver, se comprometa a direcionar pelo menos metade do valor adicional para os seus aportes. Por exemplo, sua renda aumentou em R$ 5.000. Ok. Você pode sim melhorar seu padrão de vida. Gaste mais 2.500, mas os outros 2.500 vão direto para os investimentos. Isso quebra ciclo. Essa regra dos 50% soa ótima na teoria, mas na prática, quando você recebe um aumento, a pressão para melhorar de vida é gigante, né? Ou é ter a tranquilidade de saber que seu futuro está sendo construído. A regra te força a fazer essa escolha, mas permite um equilíbrio. Você melhora o presente, mas acelera o futuro. O que nos leva à segunda alavanca. A organização financeira. Confesso que quando ouço isso, já imagino aquelas planilhas de Excel com centenas de linhas, controlando até o cafezinho. E esse é o mito que a gente precisa quebrar. A organização que funciona não é sobre microgerenciamento. É sobre garantir uma única coisa: que você viva um degrau abaixo das suas possibilidades. Para a maioria das pessoas, basta monitorar 3 métricas simples: sua renda, seu aporte mensal e seu patrimônio total. Só isso? Apenas esses 3 indicadores já dão um panorama claro. É como checar a febre, a pressão e o batimento cardíaco. Perfeito. Agora, para quem está com muita dificuldade em fazer sobrar dinheiro, um dos materiais sugeria rastrear absolutamente todos os gastos por 90 dias. Ah, esse exercício é duro. Mas o objetivo não é se culpar. É criar consciência, é olhar no fim do mês e entender para onde cada real foi. E a pergunta principal é: esse fluxo de dinheiro está alinhado com os meus valores? O dinheiro está indo para o que realmente importa para mim? E essa ideia de alinhar dinheiro com valores parece ser o centro de tudo. Não é só sobre planilhas, é sobre decisões de vida. O que me leva para a terceira alavanca, o tal do lifestyle estratégico. Gosto do termo. Não soa como privação. E não há mesmo. É o caminho do meio. De um lado, você tem o endividado. Do outro, o pão duro, que acumula milhões, mas vive uma vida de miséria. O lifestyle estratégico é usar o dinheiro como ferramenta para construir a melhor vida possível hoje, enquanto se garante uma vida ainda melhor no futuro. É sobre ter clareza. Não dá para ter tudo ao mesmo tempo, mas dá para ter tudo em momentos diferentes se houver planejamento. Se viajar é negociável para você, talvez ter o carro do ano não seja a prioridade agora. Exatamente. É sobre fazer escolhas conscientes e sem culpa. É se perguntar: com a minha renda, eu consigo ter um bom carro, viajar e ainda fazer aportes robustos? Se a resposta for não, é preciso definir o que é mais importante naquela fase da vida. Certo. Então, uma vez que a gente entende a importância do aporte e essas 3 alavancas, chegamos ao dia do pagamento. O salário caiu. Qual é a primeira ação? A primeira ação, antes de pagar qualquer outra coisa, é aplicar a regra dos 15% a 25%. O conceito é o famoso pague-se primeiro. Assim que o dinheiro entrar, separe imediatamente entre 15% e 25% dele para os seus planos de longo prazo. Essa disciplina muda o jogo. Inverte a lógica de vou investir o que sobrar para... Vou viver com o que sobrar depois de investir. Mas a pergunta que vem em seguida é inevitável. Para onde vai esse dinheiro? Onde investir esses 15% a 25%? E aqui a gente chega no ponto mais contraintuitivo de toda a nossa análise. A resposta para onde investir não é a mesma para todo mundo. Ela depende da sua capacidade de aporte. Podemos dividir isso em 2 grandes fases. Ok, vamos detalhar isso. Qual seria a primeira fase? A fase 1 é para quem tem uma capacidade de aporte, digamos até uns R$ 1.500 por mês. Para essa pessoa, o melhor investimento que vai dar o maior retorno possível não é em ações ou renda fixa. Espera aí. Então a recomendação para quem aporta, sei lá, 500 ou R$ 1.000 por mês é não comprar ações de uma grande empresa ou um título do Tesouro?
Isso vai contra quase tudo que se ouve por aí. Exatamente. E o raciocínio é puramente matemático. Pensa no retorno sobre investimento. Nessa fase, o investimento prioritário com maior potencial de retorno é em conhecimento. Ah, O foco total desses 15% a 25% deve ser em adquirir habilidades, fazer cursos, comprar livros, tudo que possa aumentar a sua capacidade de gerar mais renda. é investir na própria capacidade produtiva. Pensa comigo, se uma pessoa pega R$ 1.000 por mês e investe no mercado com uma ótima rentabilidade de 10% ao ano, no final ela vai ter uns R$ 100 de lucro. Agora, se ela pega esses mesmos R$ 1.000 por mês e investe num curso que a capacita para uma promoção e ela consegue um aumento salarial de R$ 2.000 por mês, qual foi o retorno sobre o investimento dela? É, incalculável, é infinitamente maior. Com certeza, a biblioteca que se constrói antes da carteira de investimentos pode ser a base para uma renda muito maior. A lógica é irrefutável. Você primeiro investe para aumentar a fonte do dinheiro, para só depois se preocupar em multiplicar esse dinheiro. E quando a pessoa passa para a fase 2, quando a chave vira? A fase 2 começa quando o aporte já é mais robusto, acima de R$ 1.500, R$ 2.000 por mês. Com uma renda maior, o foco muda. Aí sim, a prioridade passa a ser a compra de ativos. Ações, títulos, fundos. E nesse ponto, aquela regra dos 15% a 25% ganha uma nova função, não é? Exatamente. Ela vira uma trava de segurança para não cair na armadilha do pão duro. Ao limitar poupança a um teto, como 25% da renda, a regra te força a viver bem com os outros 75%. Ela garante que você aproveite a jornada. Essa distinção das duas fases é fundamental. É uma clareza que raramente se vê. Primeiro você foca em aumentar o tamanho da pá. Depois, com uma pá maior, você começa a encher o balde dos ativos. E quando se chega nessa segunda fase, a qualidade do plano de investimento se torna muito mais importante, imagino. Crucial. A diferença que um plano bem estruturado faz no longo prazo é gigantesca. A gente pode ilustrar isso com uma última simulação rápida. Manda. Por cento ao ano acima da inflação, ele vai acumular um bom patrimônio. Agora, se essa mesma pessoa, com o mesmíssimo aporte, tiver um bom plano, uma estratégia clara e conseguir aquele retorno de 7% ao ano, A diferença no final deve ser brutal. pode passar de R$ 400 mil. É um apartamento, um futuro muito mais tranquilo, apenas pela diferença entre ter um plano ok e ter um bom plano. O aporte continua sendo ouro, mas a qualidade da estratégia passa a ter um peso enorme no resultado. Perfeito. Acho que conseguimos montar o guia. Se a gente for resumir, a primeira grande ideia é: esqueça a caça ao tesouro da rentabilidade. O poder dos aportes consistentes supera isso de longe. O segundo ponto é a regra prática para o dia do pagamento. Pague-se primeiro. Separe de 15% a 25% e viva com o resto. E por fim, a ideia que para mim foi a mais poderosa, a estratégia das duas fases. Na fase 1, com aportes menores, seu melhor investimento é em você. Só na fase 2, o foco se desloca para a compra de ativos. É isso. É um roteiro claro, lógico e que coloca o poder de volta nas mãos da pessoa. Para fechar, qual seria uma reflexão final que podemos deixar para quem nos ouve? Considerando que o alinhamento dos gastos com os valores pessoais é um pilar para a jornada, a reflexão é a seguinte: qual seria a primeira despesa que você cortaria hoje se percebesse que ela não te traz alegria genuína? Este é um resumo rapidinho sobre estratégias práticas para você construir riqueza assim que o salário cai na conta. Olha, nossos estudos mostram que o caminho para a liberdade financeira depende bem menos de retornos espetaculares e muito mais de hábitos consistentes e inteligentes com a sua grana. Primeiro ponto, e talvez o mais importante: o valor que você aporta todo mês é muito mais poderoso que a rentabilidade. Pensa só, um investidor que coloca R$ 2.000 por mês com um retorno de 7% ao ano acima da inflação, junta em 20 anos mais ou menos R$ 1.050.000. Isso é mais do que um gênio dos investidores com retorno de 22% ao ano, mas que não faz aportes mensais. A conclusão é clara: é bem mais eficaz focar em aumentar o quanto você poupa do que ficar caçando retornos milagrosos que são, convenhamos, bem mais difíceis de controlar.
Segundo, para conseguir aumentar seus aportes, você tem que acionar 3 alavancas. A primeira é aumentar sua renda, mas sem subir seu custo de vida na mesma proporção. Uma boa regra é, de qualquer aumento, joga metade direto para os investimentos. A segunda é a organização, né? Viver sempre um degrauzinho abaixo do que você pode. E a terceira é ter um lifestyle estratégico. É aquele equilíbrio, sabe? Entre economizar e curtir a vida sem exagero. E por último, a regra prática do que fazer com seu salário. Assim que receber, já separa ali entre 15% e 25% para os investimentos de longo prazo. Se você aporta menos de R$ 500 por mês, o foco total é organizar as finanças para poupar mais. Se for entre 500 e 1.500, o melhor investimento é em conhecimento, livros e cursos para aumentar sua renda. E se você já passa dos 1.500 por mês, aí sim o foco muda para construir uma carteira de ativos como ações seguindo um plano bem definido. Resumindo, para construir patrimônio de forma eficaz, priorize aumentar seus aportes. Invista primeiro em você mesmo e só depois se preocupe em escolher os ativos. Esse estudo não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação. Este é um mercado de renda variável, bolsa de valores, onde o risco é inerente. Toda e qualquer decisão é de cada investidor. Um abraço e até a próxima!